Nós vamos orar pela vida dele. Esse projeto de vida, irmão, ele começou desde a época que o pastor Alessandro tinha cabelo. Aí, então, você vê, então há 17 anos atrás. Em nome de Jesus. Então, mas estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Pai amado. Pai, eu te agradeço, meu Pai. Porque desde o começo do projeto de vida, o pastor tem sido parceiro nosso, meu Pai, nesse projeto de vida. Nós estamos com 17 anos, meu Pai, em nome de Jesus. E ali bem no começo, já da chegada dele em Curupi, ele já participou já como pregador, meu Pai, ali nesse projeto de vida. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça sobre a vida dele, derramando o teu espírito, e que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele. Quero agradecer pela vida do pastor ali, meu Pai Eurício, a Virgínia que está aqui conosco também, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja usando a vida deles também no dia, ali segunda e terça-feira, e hoje o Senhor esteja usando, meu Pai, em nome de Jesus, a vida do pastor Alessandro. Eu creio que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, e que essa palavra, em nome de Jesus, que vai ser ministrada, eu creio que em nome de Jesus, todos nós vamos estar fortalecidos com essa palavra, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Irmãos, vamos fazer mais uma oração? Vamos orar pela Igreja Batista Filadélfia ali do Nova Fronteira. Pastor Alessandro é pastor ali da Igreja Batista Filadélfia do Nova Fronteira. Vamos estar orando por aquele trabalho. Pai, nós apresentamos aquele trabalho ao Senhor. Nós sabemos que existe dificuldades que só os pastores conhecem ali, meu Pai. E nós como igreja, nós abençoamos e oramos por aquele trabalho. Que aquele trabalho cada dia mais, em o nome de Jesus, venham ali todos que estão participando, venham ter a alegria de estar naquele lugar. E que a graça do Senhor esteja sobre aquela igreja, e o nome de Jesus sobre o casal pastoral, que o Senhor esteja direcionando em tudo. Nós oramos por aquela igreja, oramos pela família pastoral e por todas as famílias que fazem parte daquela igreja, como um dia eu fiz parte também, em o nome de Jesus. É isso que eu lhe peço no poderoso e santo nome de Jesus, e todos digam, manda uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Obrigado, pastor Dionilton. Glória a Deus. Podemos assentar, amados do Senhor. Aleluias. Para nós é um motivo de muita alegria estar convosco aqui mais uma vez, mais um projeto de vida. O pastor Dionilton esteve pregando no nosso projeto de vida e foi uma bênção. O pastor Juninho também esteve pregando, foi bênção demais também. E nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês aqui. Amém, igreja? A igreja está aqui, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. O tema dessa campanha é buscar a paz e a santificação, sem a qual, sem ela, ninguém verá o Senhor. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Levítico está entre Gênesis e Apocalipse, está fácil agora. Ficou fácil agora, né? Brabo não é que manda falar assim, abra aí em Abacuque, em Oséias e os crentes, glória a Deus. Aleluia. Mas aqui não, só lá na Nova Fronteira, o pessoal é fraquinho lá, mas aqui está sossegado. Levítico 19, vamos ler aí do 1 em diante. O Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite sua mãe e o seu pai, guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no, para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação e não será aceita. Quem dele comer, levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita na sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas.
Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as aos pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima, nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande com o mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Senhor, em nós não há nada que agrada ao Senhor. Essa é a realidade nossa. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, para que possamos refletir o que é realmente uma vida de santidade. Que nós possamos, ó Deus, olhar para as Escrituras e olhar para o autor e consumador da fé, para Ele nos guiar e nos ensinar o caminho da santidade. É o que nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Temas como esse estão fora de moda. Fora de moda. O tema da nossa igreja esse ano é o ano do conhecimento bíblico, fora de moda. A moda hoje é outra completamente diferente. A moda hoje é o triunfalismo. Você vai prosperar, você vai triunfar, você vai vencer, você vai romper. Tudo isso, irmãos, está na Bíblia, é claro que está na Bíblia. Porém, nós sabemos que quando nós nos apegamos somente a isso, nós nos esquecemos que a vida cristã é uma constante negação do eu. A vida cristã é uma constante negação de si mesmo. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós não vemos um homem que chegou na terra para ser servido. Ao contrário, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando nós olhamos a visão hoje da igreja contemporânea brasileira, é uma igreja que trabalha com a PNL, que é a programação neurolinguística. Aquela coisa de mexer no eu da pessoa, nas emoções. Pastores estão lotando as igrejas hoje para trazer uma sensação de bem-estar no coração das pessoas. Para que as pessoas fiquem bem aqui na terra, mas não tem ligação nenhuma com o eterno. O eterno fica longe disso, porque afinal de contas, eu preciso me sentir bem nessa terra. Eu preciso ter os bens dessa terra. Eu preciso ser uma pessoa abençoada. E a visão das pessoas hoje em relação à bênção está relacionada às coisas que perecem, não às coisas que permanecem. Então, quando nós falamos, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um tema fora de moda. O tema deveria ser a campanha das portas abertas, a campanha do odre sagrado, a campanha do milagre além da esperança. Talvez, quando alguém vem numa campanha dessa, ou vê por aí, a campanha lá na Igreja Batista de Filadélfia, Nova Fronteira, o ano do conhecimento bíblico, eu nem gosto de ler. Eu já leio a Bíblia, quando eu vou no culto de domingo, o pastor lê para mim, já está bom demais.
Pessoas que não têm coragem de ter a Bíblia nem de aplicativo no celular. Não tem nenhum aplicativo de Bíblia no celular. Mas quando chega as grandes campanhas que tem por aí, está correndo atrás de alguém que coloque a mão na cabeça, ore por mim, faça para mim, tudo por mim, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, é eu, e nada de Deus. Deus está distante. Então, por isso, meu querido irmão, você que está participando da campanha dessa, você não está pensando somente nessa terra, você está pensando no alto. Quem participa de uma campanha como essa, não está pensando, como diz o próprio apóstolo Paulo, quem espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Porque, meu irmão, nós estamos aqui de passagem. Se nós estamos aqui, tem que fazer valer a pena. E a única coisa pela qual eu e você estamos aqui é para que o nome do Eterno seja glorificado através de nós. Não tem outra razão. Qual é a razão de você vir num culto como esse, vir numa terça ou numa sexta, num domingo de manhã, no domingo à noite, e depois você sai daqui, porque a nossa vida mesmo é lá fora. Aqui são momentos, 1 hora, 2, mas a vida cristã, ela é provada no meio do fogo, ela é provada no meio da sociedade corrupta, dessa sociedade pervertida, pela qual a Bíblia fala que nós somos luzeiros do mundo, aleluia. E para ser luzeiro do mundo, precisa negar-se a si mesmo, precisa negar aquilo que nós somos, e negar muitas vezes situações que a gente quer fazer, tomar partido pela nossa vontade, porque a gente acha injusto, porque a gente foi injustiçado, e olhar para Cristo, que é aquele que, sem nenhuma palavra, foi como ovelha muda ao matadouro. Você não vê um Jesus reivindicando glória nessa terra. A gente não viu em nenhuma parte do Evangelho Jesus reivindicando, ei, olha aqui, olha, vocês têm que me honrar. Vocês têm que me fazer feliz nessa terra. Eu sou filho de Deus. E a gente vê muita gente aí dizendo, porque eu sou homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus. Quem fica dizendo que é alguma coisa nunca foi nada. Por isso, meu querido irmão, se nós queremos compreender o que é santidade, nós precisamos entender que ser santo não é só vir numa igreja, fazer parte da Igreja Batista Filadélfia. Ser santo não é só entregar o dízimo e a oferta. Ser santo não é só cantar no louvor, que por sinal foi uma bênção, glória a Deus. Ser santo não é você fazer parte da liderança da igreja. Ser santo não é você vir num culto de terça, quinta e sexta. Não é isso, tem nada a ver com isso. Tem gente que acha que ser santo é passar o dia inteiro de jejum e oração, 3, 4 dias. Isso também faz parte da santidade. Tem gente que acha que ser santo é não faltar de culto nenhum dia. Tem gente que acha que ser santo é viver, vamos supor, como uma pessoa separada deste mundo. Mas a realidade, a santidade, ela é provocada em nós no meio do mundo. As pessoas têm que sentir uma provocação daquilo que Deus fez em mim, porque antes, quando eu era um pecador caído, sem Deus, sem Jesus, sem brilho da graça de Deus, eu não fazia nenhuma coisa que agradava a Deus e não causava impacto em ninguém no meio da sociedade. Mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, e você entregou, e você resolveu andar nos caminhos dele, você começa a provocar os que estão à sua volta. Seja positivamente ou negativamente. Porque as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a entender o que Deus fez na sua vida. Porque elas ainda estão em trevas. Aquele que está na luz, ele brilha, aleluia. E esse brilho, muitas vezes, não faz bem para quem anda nas trevas. Mas a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, aleluia. Que brilhe a vossa luz no meio dos homens. Que eles saibam que alguém que chegou no ambiente
mudou a expectativa, mudou a história. Alguém chegou, o caos estava instalado, a bagunça estava instalado, e houve calmaria. Somos santos porque fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa santidade tem que causar impacto, não é aqui não. É lá fora, é na faculdade, é no trabalho, é na vida das pessoas lá fora. É lá que se pode ver. Ali vai um santo e uma santa de Deus. Ser santo aqui na igreja é muito fácil. Todo mundo está do mesmo jeito, sentadinho, bonitinho. O louvor fala, levanta sua mão, você levanta a mão. Vamos fazer uma oração, todo mundo ora. Vamos assentar, todo mundo senta. Essa santidade, ela não pode ser provada aqui. A santidade é provada lá fora. E é isso que nós queremos falar. Quando nós lemos o livro de Levítico, e quando muitas pessoas falam assim, nossa, o livro de Levítico é chato demais, meu Deus do céu. Mas o livro de Levítico, irmãos, ele é o livro da lei do Senhor. Onde foram escritos, né, pelos os levitas do Senhor, a lei para os levitas e para o povo do Senhor. Então, quando você percebe, quando Deus fala no capítulo 1, no capítulo 19, no verso 2, ele diz assim, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí as pessoas falam, o que seria isso que Deus está querendo dizer? Então começa a se discorrer. Cada um respeite a sua mãe, o seu pai. Amém, igreja? Olhe para você ver. Guarde os meus sábados. Você tem que ter um dia de descanso, né? Eu sou o Senhor de vocês. Não voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor. Quando oferecerem sacrifício, e lá embaixo no verso 8, quem dele comer levará iniquidade, porque profanou a coisa santa ao Senhor. Quando fizer uma colheita na sua terra, não colha totalmente o canto do campo. Você não vê Deus falando assim, seja santo, porque eu, Senhor Deus, vosso sou santo. Agora vocês vão se retirar para uma montanha, e vocês vão ajoelhar lá e orar até morrer. Você não vê Deus falando isso aqui. Você já está dizendo, sede santos porque eu sou santo. O que é santidade? É a vida. Santidade é viver de acordo com aquilo que as Escrituras dizem a respeito da família, a respeito da sociedade, a respeito dos filhos, a respeito da comunidade. O que é ser santo? É mostrar princípios bíblicos cristãos na vida, para que os outros possam ver a minha vida e a sua vida e darem glórias a Deus Pai que está nos céus. Não podemos viver uma santidade trancafiados, dentro de um quarto, orando o tempo todo, que não é, quem dera que fosse assim, né? Não é errado, que isso também faz parte da santidade. Mas o negócio não é mostrar santidade somente dentro da igreja, ou trancafiado 15 dias dentro de um lugar, orando, jejuando, e depois você sai aqui para fora. A primeira prova é você nega o Senhor Jesus com alguma atitude contrária a isso que está escrito aqui na palavra. A igreja está aqui, amém? Então, o que é santidade? Lendo isso, santidade tem a ver com ritualismo ou comportamento. Comportamento, gente. A lei, quando você lê o livro da lei, ela fala de rituais e fala de comportamentos. Então, tem os rituais lá, que o homem não deve cortar a barba, e todos os rituais que foram dados a Moisés, aquela coisa toda, das leis cerimoniais. Mas quando você vê Deus falando de santidade, Ele não está falando somente de lei cerimonial. Ele está falando de uma vida dia a dia, no cotidiano. Todos os dias, você vivendo uma vida para que as pessoas possam ver em mim e você o brilho de Cristo, para que as pessoas possam ver em mim e você que nós fomos transformados pelo poder de Cristo, para que as pessoas possam ver através das nossas atitudes
que realmente somos santos, aleluia. Então, o Senhor Deus fala isso através de Moisés e fala: vocês vão honrar pai e mãe. Não adianta nada, filho e filha, você vir aqui louvar a Deus, mostrar-se um crente, mas você desonra seu pai e sua mãe. A mãe fala assim: minha filha, lave essa vasilha aí, demora 410 dias para lavar essa vasilha. Meu filho, não faça isso, e você continua fazendo. Minha filha, faça isso, faça aquilo, e você continua desobedecendo. Onde é que está a santidade nisso? Mas chega aqui, você, louvado seja, aleluia. Só Deus sabe. Que santidade. Desobedece, responde, rebelde, mas chega aqui, aleluia. E olha assim: nossa, que menina santa. Nossa, que menino santo. E o pai e a mãe, só Deus sabe. Por isso que não adianta, gente. Santidade é vida. Diga comigo: santidade é vida. Não tem muito segredo. Quando Deus nos chama a santidade, é obedecer às leis do Senhor, obedecer à palavra do Senhor. Quanto ao próximo, e geralmente o evangelho e a vida cristã tem mais a ver com o próximo do que com nós mesmos. Porque o Senhor quer que nós sejamos santos, para que o outro possa ver santidade em nós e se tornar santo como eu e você. Quem pode dizer glória a Deus aqui agora? Então olha para você ver. Meu irmão, santidade é antagônico ao pecado. Não convivem juntos, são comportamentos opostos. Há um antagonismo aí. Não tem como você misturar água e óleo, não tem. Você põe óleo ali, vai dar uma chacoalhada, vai parecer que está misturado. Mas na hora que a coisa sentar, você vai ver que uma parte vai ficar para cima, outra para baixo. Não se mistura. Por isso, viver na santidade, o que eu posso dizer para você? Viver em santidade, diga comigo, viver em santidade é negar-se a si mesmo. Meu Deus, porque nós viemos do mundo, o Senhor nos libertou, nos transformou, e muitas vezes esse velho homem quer despregar da cruz por algumas situações que vão acontecendo, porque à medida que você vai caminhando com Jesus, Ele vai te santificando, Ele vai tirando aquelas coisas que vão amarrando a sua vida, que vão fazendo com que as pessoas não consigam ver muito Jesus em você. À medida que você vai caminhando com Jesus, você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Por isso que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aleluia. E sou manso e humilde de coração. Cara brabão, a dona brabona, recebe Jesus e fala: Senhor Deus, me dê paciência com as pessoas para elas me tirar do sério. Você pediu, fez a oração mais errada da tua vida. Porque tem gente que fala assim: Senhor Deus, me dá paciência. Parece que Deus vai jogar um raio na cabeça dele. Receba a paciência. Como diz o meme, receba a sabedoria. Não, Deus vai te dar oportunidade para gerar essa paciência. E é nessa hora que a santidade tem que falar mais alto. Porque tem gente que você não vai querer ter conversa com ela. Mas a Bíblia fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E não é com cianureto de potássio. Amém? Não é com cianureto, nem com chumbinho. Está repreendido. Você já imaginou? A pessoa te fustigou a vida inteira, tirou você de tempo, e aí essa pessoa fez tudo de ruim com você, e de repente ela vem te pedir ajuda. Ah, eu sou santo. Glória. Vou na igreja. Eita! Aí vem essa pessoa. Ei, fulano. Porque é assim, gente. Quem apanha lembra. Quem bate esquece.
Você já viu? O cara arrebenta você. Finge que nem aconteceu nada. Aí Jesus vem tratar a nossa santidade, testar a nossa santidade, levantar essa pessoa, esse filho de Belial, para chegar para você e falar assim: você pode me ajudar? Você não pode vingar mais, porque isso não te pertence mais. Fala para o teu irmão: isso não te pertence mais. Você não pode bater nele, você não pode dar um coque nele. Você vai ter que fazer a cara de santidade e falar: o que você está precisando? Chorando por dentro. Isso é santidade. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. Por isso, meu irmão, era muito mais fácil, eu acredito, no Antigo Testamento que no Novo. Jesus piorou a coisa no Novo Testamento. No Antigo Testamento, dentro por dentro e olho por olho. Eu cortava o braço do pastor Juninho, via um sacerdote e falava assim: corta o braço dele. Resolveu o problema. Era mais fácil. Quem cortou teu braço? Foi aquele pretinho lá, ó. Vem cá, corta o dele agora. Está tudo certo. Gente, era fácil. Agora, na nova lei, na lei da santidade, na lei do cristianismo, você não corta o braço do outro e nem vinga. Porque você não tem o direito de vingar, porque só Deus é vingador. Como é que nós vamos viver em santidade? Segundo os preceitos do Evangelho de Jesus. Disse Deus: ame os que te amam e odeie os seus inimigos. Disse: ouviste o que foi dito. Lei, amém, igreja. Moisés: ouviste o que foi dito. Ame os que te amam e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão é assassino. Fala para o teu irmão assim: piorou, hein? Mas lá no Antigo Testamento, a lei, meu irmão, ela era objetiva. Na graça, é subjetivo. O homem que olhar para a mulher e seu coração pensou mal com ela, já adulterou. O adultério lá no Antigo Testamento era o ato consumado. No Novo Testamento passou o ressabiado, vixe, já foi. Piorou ou não piorou? E aí os caras viram e falam assim, pastor Dionilton e pastor Eurípides, fala assim: esse homem vem revogar a lei. Os caras ficavam numa frouxidão do caramba lá, mano. Os fariseus, uma frouxidão danada. Aí Jesus vem, piora o negócio, arrocha, e os caras falam que Jesus vem revogar a lei. Era melhor viver na lei, gente. O cara te dava um tapa na cara, você sentava bolacha nele e pronto, acabou. Mas agora, meu irmão, as coisas não funcionam assim. Você já ouviu falar de Nick Cruz? De um livro chamado Foge, Nick, Foge. Quem já viu? Recomendo você ler esse livro. Conta a história de um delinquente juvenil na década de 80, nos Estados Unidos, chamado Nick Cruz. Um porto-riquenho que, quando a mãe dele estava grávida, ela batia na barriga e falava assim: isso aqui não é uma criança não, isso aqui é o filho do demônio. A pessoa profetizando isso, essa criança não vai ter uma boa vida, né? Ela cresceu e aí ela cometeu vários delitos e foi parar nos Estados Unidos. Década de 80, quando o Brooklyn e o Bronx era o Rio de Janeiro dos Estados Unidos. Desculpa aí quem é carioca. E lá tinha várias gangues. Ele se tornou líder de uma grande gangue lá. Uma grande gangue. De delinquentes, de assaltantes, de assassinos. Nick Cruz se tornou esse cara. Só que nessa época, também, pela misericórdia divina, porque nós fomos atraídos pelo sangue de Jesus Cristo,
fomos atraídos, porque você não está aqui, porque muitas vezes você quis estar aqui, mas você foi atraído pela vida de oração de alguém, que orou, intercedeu pela tua vida, a vida de santidade de alguém, que te convidou várias vezes, e hoje você está aqui pela graça de Deus. Aparece um pregador poderoso chamado David Wilkerson. E David Wilkerson começa a perseguir mesmo Nick Cruz. E David Wilkerson chega para ele e fala: Jesus te ama, santidade, homem santo. E o Nick olhava para ele assim: rapaz, eu sou filho do diabo, rapaz. Que Jesus me ama, se Jesus me amasse eu não estava desse jeito. Não tem problema, eu vou te dizer, Jesus te ama. E um dia ele está na rua e o David Wilkerson fala com ele: ei, Nick! E ele olha com raiva: de novo esse pastor, Jesus te ama. Aí o Nick: é mesmo, Deus me ama? Então se Deus me ama, por que os meus sapatos estão furados assim? Faz ele me dar um sapato. Aí a santidade, o cara arranca o sapato, pastor. Pronto, Jesus te ama. Aí ele vai lá no covil deles, chega lá: Nick, vim aqui dizer que Jesus te ama. Nick dá uma cusparada no rosto dele, ele limpa o rosto. Jesus te ama. Passa um dia, ele está andando na rua, ele vê o Nick de novo: ei, Nick! De novo! Pastor, se você não parar de falar isso, eu vou te matar e cortar em pedacinho. Para com isso. E o David Wilkerson falou o quê? Nick, você pode cortar eu em muitos mil pedaços. Me parta em quantos pedaços você quiser. Porque cada pedaço meu vai dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Final da história: Nick se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, se torna um pregador das gangues e tem um trabalho até hoje lá nos Estados Unidos libertando vidas, porque alguém ousou ser santo, negar a sua vontade para viver a vontade de Jesus. Por isso ser santo é negar a minha vontade. Eu vim nessa terra com um propósito, para que a santidade de Deus viesse sobre mim para alcançar o outro. O evangelho não tem a ver somente com você, tem mais a ver com o próximo. Uma vida de santidade não tem a ver muito comigo, tem a ver com o próximo. Eu preciso viver em santidade para que os outros possam viver. Aleluia. Até quando nós vamos pensar em viver somente num culto, louvando, bendizendo a Deus, tudo certo? Porém, quando nós estamos lá fora, a nossa vida, ela não tem nada a ver com essa que a gente vive aqui dentro. As pessoas não conseguem ver Cristo em nós. As pessoas não conseguem ver Cristo porque as nossas atitudes contradizem o que a gente prega. Igreja de Jesus Cristo, hoje nós estamos vivendo tempos em que as igrejas estão contratando técnicos para movimentar as pessoas, para mexer na mente das pessoas. E aí você está hoje numa igreja que o evangelho está sendo pregado, e é esse evangelho que vai levar você para o céu. Aleluia. Não é programação neurolinguística, não é pregação de coach. O evangelho de Jesus Cristo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então para com esse negócio: eu estou com raivinha de fulano, é porque ninguém me cumprimentou, é porque eu não fiz isso, é porque a pessoa passou e olhou na minha cara. Você é santo, um santo de Deus não fica preso nessas coisas. É porque eu passei perto do pastor, ele nem olhou para minha cara, é porque eu passei para não sei quem, nem veio olhar para minha cara, é porque ele não me visitou. Visite você. Abençoe você, você já foi lavado, remido. Mostre uma vida de santidade na prática, aleluia. Porque cantar louvor, vir na igreja é fácil, irmão. O negócio é mostrar lá fora quando as pessoas nos rejeitam como os filhos de Deus. Quando as pessoas não querem saber do evangelho de Jesus, porque a maioria estão dando testemunho errado a respeito de Jesus. A vida cristã é uma morte do eu, para que ele cresça, eu diminua.
Então a gente está reclamando muitas vezes a gente está reclamando, é porque eu estou passando dificuldade, é porque Deus não ouve a minha oração. Meu irmão, o Senhor já nos deu o melhor dele, e o melhor dele se chama Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus tem o melhor tesouro do mundo, não precisa de mais nada. Por isso que a Bíblia fala que quanto mais você busca o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. E essa busca do reino dos céus é buscar fazer a vontade de Deus. É para que pessoas possam ver e ser salvas através da minha vida. É para aquele patrão cebolento teu lá, que fica te enchendo a paciência, e você muitas vezes tem vontade de esganar ele, e você orar por ele com lágrimas nos olhos. Eita glória! Não é para você ficar amaldiçoando o pobre, não. Quanto mais você amaldiçoa, pior ele fica. Esse miserável. Para! Chega em casa, dobra esse joelhão seu e ora. Senhor, abençoa esse homem, Senhor. Esse homem está precisando de Deus. Abençoa essa mulher, Senhor. Meu Deus, como uma pessoa pode ser ruim desse jeito? Mas não abençoa não, velho. Você é crente, velho. Eu já contei uma história aqui, mas eu vou contar de novo. Já estou terminando a mensagem, tá? Você já entendeu a mensagem? Então tá bom, para mim já está ótimo. Rapaz, eu tinha um patrão cebolento. Aquele que tira a água do olho mesmo. Cara ruim, peste. E todo dia eu chegava reclamando com o André, eu não aguento mais que cara, André. E eu trabalhava com madeira, gente. Imagina. Com peça de madeira. Eu trabalhava com serra elétrica. Todo dia eu imaginava o jeito que eu ia assassinar ele. Vou fingir que ele vai pisar na tábua, eu vou fingir que a serra escorregou e cortar os dedos dele tudo. Não, isso aí é muito na cara. Não, vou pôr uma tábua escorada nessa porta aqui, na hora que ele passar, ele vai pá na cabeça dele. Crente, santo, diácono da igreja presbiteriana, vida de jovens, aleluia, quase roda no banco. O embate a semana inteira, meu irmão, com aquele cara. E o cara me azucrinando, pegando no meu pé. Meu irmão, o diabo sabe certo onde é que te pega. E eu era meio nervosinho. Deus tratou comigo. Porque hoje eu fico vendo umas pessoas falando uns trem para mim assim. Eu falo assim, se fosse umas épocas atrás. Mas agora eu estou crucificado. Cristo. E a Andréia ficava ouvindo eu reclamar, pastor Juninho. Aí um dia ela falou assim, é você que é o crente. Você tem que ter uma mulher que a Bíblia fala que ela é idônea. É aquela que olha nos olhos. Só tua mulher olhar você no olho assim, meu irmão. E a André é desse tipo. Ela está de boa, mas na hora que ela fala assim, Alessandro, a voz sai assim, ó. Ui. Você é o crente, você tem que orar para abençoar a vida dele. A Bíblia não fala assim, que é você que abençoa a vida do inimigo? Aí eu magoei. Gente, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, muda ele. Muda esse homem, Senhor. E Deus, oração errada. Bateu na trave. Eu falei, como é que é para orar então? Senhor Deus, muda eu para que a vida dele seja transformada. Por isso que santidade é negar a si mesmo. E eu comecei a orar, Deus me transforma para que a vida desse homem seja curada. Eu não sei quais os problemas que ele tem na vida dele. Como é que é a família dele? Por que ele é tão amargurado desse jeito? Azedo, nauseabundo, mocambúzio. Depois você procura lá no dicionário essas palavras aí. Senhor, toca na alma dele. Senhor, abençoe a vida. Aí eu comecei a abençoar, né? Orar pelos que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem. Amém, igreja. Isso é Bíblia, tá? É a nova ordem. E eu orando por ele. E passou um tempo, eu não percebi. Ele nunca mais pegou no meu pé.
Com um mês assim, o cara sumiu, só chegava, trabalho bom, hein? E eu fui perceber, Virgínia, depois de muito tempo. Aí eu falei, André, o cara nunca mais, agora é meu amigão, me dá os melhores serviços. E aí ele chega para mim, pastor Dionilton, rapaz, você mudou demais. Você era nervoso. Talvez o problema até é com você, crente. E você não está vendo. E aí a gente precisa receber essas reprimendas de Jeová. E o cara vira para mim e fala, você era muito nervoso. Você mudou demais, você tem orado? Nem crente o cara é. Amém, igreja? Então vamos lá, gente. Olha, santidade não é o quanto mais santo, menos humano, mas sim quanto mais humano, mais santo me torno. Alguém falou isso. Estamos na terra, querido. Diga para o seu irmão, nós estamos na terra, estamos na terra. Nós não nos relacionamos com anjo, é com pecador, como você e eu. Santidade só pode mostrar de pecador para pecador, meu querido. De um pecador redimido para outro caído. Amém, igreja? Não nos relacionamos com anjos e sim com pessoas caídas, destruídas pelo pecado, amarradas pelos demônios, amarradas pelos seus traumas, pelas suas perseguições, destruídas na sua identidade com Deus, e nós somos aqueles que fomos chamados para restaurar identidades, transformar vidas, aleluia. E isso tem um preço, a vontade da nossa carne tem que ser subjugada, os nossos ódios e os nossos nervosismos têm que acabar, para que as vidas possam ser salvas através. Meu irmão, tinha uma música muito, muito antiga, num grupo antigo nos anos 90 chamado Fruto Sagrado, que a música fala o que a gente faz, fala muito mais do que a gente fala. As pessoas vão seguir pessoas que estão fazendo e não falando. Nós não vivemos como os fariseus que falavam e não faziam. O próprio Jesus faz tudo o que eles falam, mas não faz nada do que eles fazem. Amém, povo de Deus? Ser santo é extrair o melhor ser humano possível de mim. Isso é santidade. Ser santo é extrair o melhor ser humano que existe dentro de mim. Não nos relacionamos com anjos. Nós nos relacionamos com pessoas. E como é que eu posso ser santo? Marido e esposa. Marido tratar bem a esposa, isso é santidade. A esposa tratar bem o marido, isso é santidade. O marido que ama a sua esposa a ponto de entregar sua vida por ela, isso é santidade. A esposa que respeita e cuida do seu marido, como a Bíblia fala em Efésios no capítulo 5, isso é santidade. Pais que têm uma vida santa diante do altar de Deus, ser um pai cheio de Deus, uma mãe cheia de Deus, isso é santidade. Uma mãe que ora pelos filhos, uma mãe que abençoa os filhos, um pai que abençoa os filhos, isso é santidade. Um filho, como filhos que respeitam pai e mães, que são honrosos, que abençoam pais. Nessa quinta-feira teve um culto de ação de graça de uma moça na nossa igreja, que foi embora para o Pará, ela se formou em medicina, e ela chamou os pais, ela honrou aqueles pais, falando, Deus, muito obrigado pela vida dos meus pais, que se dedicaram, e chorando em lágrimas, honrando, e nós nos derretemos, vendo a honra daquela filha, depois os pais pagarem 6 anos de faculdade de medicina para ela, e ela reconhecendo o que os pais fizeram. Pais, filhos que honram pais, vão viver muito, aleluia. Como no cotidiano, no trato com as pessoas, cordialidade, pedir por favor, com licença, isso é santidade. Abençoar pessoas, dizer bom dia, obrigado, isso é santidade. Você está vendo que é coisa do dia a dia? Não tem muita coisa não. O que é santidade? Aleluia, glória. Aleluia. E aí faz aquelas orações chupando cano. Ei, glória. Aí todo mundo olha, nossa, isso aí tem poder. Aleluia. Quando está lá dentro de casa, os filhos falando, eu quero meu pai lá na igreja. Porque lá ele é bonzinho com a gente. Eita.
Cadê a santidade? Cadê o ministério de louvor? Nas relações pessoais, como é que é o seu relacionamento? As pessoas têm prazer de estar com você, ou elas olham assim e falam, ih, chegou fulano, tchau. Meu Deus do céu. Como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, com a sua família? Como você se relaciona com as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho? As pessoas têm prazer de ouvir você, de quando você chega, tem festa ou tem velório? É santidade. Família, vida com Deus na família. Muitos aqui vão para as famílias, vão agora para o Natal, Ano Novo e tal. Como você vai mostrar a sua santidade em Cristo lá no meio da tua família? Pastor, todo mundo lá é boca de golo. Você não é. É nessas horas que você mostra a santidade. Tem gente que chega final de ano, Ano Novo, pastor Juninho, chega lá na casa da família, só está nós aqui mesmo. Como é que essa família vai se converter, meu amigo? Ou então a tua própria família testa a tua santidade. Rapaz, teu pastor não está aqui não. É só um golinho. É só um vinhozinho. É só uma cervejinha gospel, sem álcool. E você vai, é mesmo, né? Aí um dia você fala para eles de Jesus que bebida... Ué, mas você bebeu? Não, por que vocês não podem beber? Não, nós podemos. Nós podemos beber, podemos fumar, podemos fazer o que quiser. Só não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que não convém? Porque isso não vai fazer bem para a minha saúde e não vai agradar o principal da minha vida. E tudo que eu faço é para agradar a Ele. É aí que a santidade se manifesta. Fala com o seu irmão, está chegando a festa. Fala com o seu irmão, está chegando as festas. Seja santo. Aleluia. Santidade nos negócios. Ei, patrões, nós acabamos de ler em Levítico. Não guarda o salário do trabalhador para o outro dia. Não arrocha o jornal do trabalhador. Pague preço justo, balança justa. Seja um patrão de caráter. Pastor, mas esse país, os impostos são muito altos. Tá bom, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que sobrar na tua mão, Deus vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. Você só precisa ser fiel a Ele. Amém, igreja? Não quebre os princípios. Viva os princípios. Cumpra os princípios para viver os propósitos de Deus, aleluia. Você é santo, santa de Deus, aleluia. E por último, com a família de Deus. Eu gosto daquela. Somos corpo. Assim, bem ajustados, vai lá. Igreja, se coloque de pé. Meu Deus, hein? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Fecha o corredor das mãos. Coração que é inspirado por Jesus. Olha aí que coisa linda. Meu Deus, hein? Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Meu Deus, somos corpo. Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo uma família vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti,
agora. Como fruto desse novo. Aí você vai abençoar esse crente aí. Declara sobre ele. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa aleluia! comunhão. Adore ao Senhor, levante as suas mãos. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória dele, a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Aponta pra ele. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uou, aleluia, pastor Dionísio.